Iniciativa professora Josete, 69.8/2017. Solicita submissão ao plenário de parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão. Para discutir, professora Josete. 10 minutos. Senhor presidente, demais presentes, esse requerimento faz parte da prerrogativa dos vereadores e vereadoras dessa casa. Nós temos a prerrogativa de, uma vez parecer aprovado pela Comissão de Legislação, pelo arquivamento de um determinado projeto, nós temos a prerrogativa de recorrer ao plenário, e o plenário é soberano para definir se esse projeto realmente deve ser arquivado, portanto, mantida a definição da maioria da Comissão de Legislação, ou se ele deve tramitar. Esse projeto, ele dispõe sobre a linguagem inclusiva na legislação e documentos oficiais, e nós tivemos, por parte do relator, o entendimento de que havia vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade. Bem, o que é que nós temos a dizer acerca disso? Acho que a única coisa que poderia ser um elemento levado em consideração para arquivar o projeto é o que foi apontado pela Projuris e foi reafirmado pelo relator, que deveria ser um projeto de lei complementar e não um projeto de lei ordinária, Então, nós entendemos que esse é um vício que pode ser resolvido. Nós já tivemos outros projetos, acho que com problemas de técnica legislativa mais graves que esse, e que foi devolvido ao autor, o autor fez a correção e o projeto tramitou. Então, nesse entendimento, é que eu solicito que o projeto tramite, É uma correção simples, portanto, eu acredito que não é um impedimento para que nós possamos estar fazendo o debate aqui em plenário. Esse é um projeto bastante singelo, Ele é composto de apenas 3 artigos, e ele só determina que as leis e os atos normativos do município de Curitiba passem a usar a linguagem inclusiva na edição de seus textos. Ou seja, quando nós tivermos vocábulos que se dirigem ao gênero feminino, que seja feita a flexão para o feminino. Então, eu até citei alguns exemplos quando eu estava colhendo as assinaturas para que nós pudéssemos estar debatendo hoje o desarquivamento desse projeto. Em diversos momentos, nós tivemos situações onde se desconsiderava a questão do gênero feminino. Então, até um tempo atrás, por exemplo, aqui na Câmara, nós não tínhamos o direcionamento de uma correspondência à vereadora, era sempre utilizado o gênero masculino.
Então, a Casa passou a utilizar, né, nos seus ofícios, enfim, nos seus documentos oficiais, a flexão para o feminino, utilizando vereadora. A mesma situação nós tínhamos em relação a, vou dar um exemplo concreto, a vice-prefeita. A primeira mulher, né, que chega a ocupar um cargo como esse em mais de 300 anos de existência da cidade, né? Então, isso é simbólico, mas os documentos, no início do mandato da nossa vice-prefeita, vinham os documentos oficiais do interior da prefeitura, havia referência ao gênero masculino. Então, vinha lá, vice-prefeito Miriam Gonçalves. E a nossa vice-prefeita demorou alguns meses discutindo isso, para que, né, os documentos contemplassem a flexão para o gênero feminino. Por que é que a gente apresentou esse projeto? Né? Para alguns pode parecer uma coisa irrelevante, mas nós estamos falando de uma questão cultural. Né? Essa é uma forma de transmitir a questão do preconceito e da discriminação por meio da língua portuguesa. Né? E óbvio que, de alguma forma, reflete os valores de uma sociedade que ainda, né, é uma sociedade que coloca como supremacia, né, o gênero masculino. Então, qual é o nosso entendimento? Isso é uma forma de tornar invisível, né, a participação das mulheres. E nós precisamos buscar fazer essa discussão para que as mulheres tenham visibilidade. Né? A língua, ela constrói, ela cria consciência e ela modifica o pensamento das pessoas. Então, ela é capaz tanto de transmitir como reforçar estereótipos ou papéis considerados adequados para homens ou para mulheres. Né? Então, nesse sentido, é que a ideia da linguagem inclusiva é desconstruir a ideia do masculino como universal e construir, né, e desconstruir o uso sexista da língua, que só reforça as relações desiguais e assimétricas que nós temos na nossa sociedade. Então, quando a gente adota uma linguagem inclusiva, oficialmente, nós damos visibilidade para as mulheres e, obviamente, nós damos a devida publicidade para a participação feminina, que sempre existiu na construção histórica, mas que nem sempre foi destacada. Né? A língua, ela é uma ferramenta viva e ela está em constante transformação. Então, é a partir disso que nós entendemos que cabe a nós, legisladores, buscar, através de instrumentos que nós podemos utilizar, mecanismos para a gente promover a igualdade. Né? Então, nós temos um fundamento que é legal, né? Podemos nos reportar aí à questão da Constituição Federal. E ainda, eu acho importante reforçar, porque às vezes o país ele participa, assina convenções e a maioria das pessoas acaba não tendo conhecimento disso. Então, é importante lembrar que o Brasil assinou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 18 de dezembro de 1979. Tá? E nós tivemos um decreto que foi assinado em 2002, o decreto 4.377, de setembro de 2002, que promulga esta convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação. À época, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, vejam, é um decreto que está em vigor desde 2002.
E nós temos alguns trechos que são importantes dessa convenção, mas eu vou ler um deles. Tem outro projeto que vai na mesma linha, depois a gente complementa o raciocínio, mas que diz o seguinte: para os fins da presente convenção, a expressão discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil. Senhor presidente, só mais 5 minutos para eu concluir aqui o raciocínio. Portanto, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Então, quando nós falamos da questão cultural, nós podemos nos reportar aí a questão da linguagem, né? Então, existe uma questão cultural que é utilizar, né, o gênero masculino para se referir a homens e mulheres. E isso, ao longo do tempo, né, manteve, né, a invisibilidade das mulheres. Então, é nesse sentido que o projeto traz a discussão e, uma vez que, no nosso entendimento, o único aspecto que pode dizer respeito à questão de técnica é o fato do projeto propor uma lei ordinária e a avaliação da Projúris e do relator é que deveria ser uma lei complementar. Mas isso a gente resolve, né? Como eu já disse, em muitos momentos, na Comissão de Legislação, se faz a devolução ao autor para corrigir, né, problemas de técnica legislativa. Então, é essa solicitação que eu faço, e por isso eu peço que haja o desarquivamento do projeto. Peço para que os colegas vereadores e as colegas vereadoras possam estar votando para que o projeto continue tramitando e que essa casa possa estar corroborando, né, com uma convenção que é assinada pelo Brasil, que foi promulgada através de decreto e que reforça a questão da inclusão das mulheres e do direito das mulheres a terem, né, o mesmo tratamento, a igualdade de tratamento em relação aos homens. Então, como eu disse, é um projeto singelo, mas que faz a discussão, né, da participação da mulher na sociedade e através do uso de uma linguagem inclusiva, garantir que as mulheres tenham o seu reconhecimento como cidadãs e que têm que ser tratadas de forma igualitária em relação aos homens. Então, é isso que nós trazemos aqui e eu peço o voto favorável, né, dos vereadores e vereadoras dessa casa. Gostaria que fosse um voto técnico, né, porque na Comissão de Legislação o que a gente debate é técnica legislativa. O mérito nós debatemos em outras comissões e no plenário, né? Então, lá no mérito, se for aprovado o desarquivamento do projeto, os vereadores ou vereadoras que discordem podem votar contrariamente aqui no plenário, né? Uma parte, vereadora. Eu vou fazer todo o esforço, né, para convencê-los de que é um projeto importante e votarem favoravelmente. Mas aqui, nesse momento, né, o que nós estamos debatendo é uma questão de técnica legislativa. Vereadora Noêmia. Considerando a sua explicação, eu só queria saber quem foi o relator desse projeto de arquivamento. A senhora tem? O relator é o Dr. Volmir, né? Presidente da comissão. Entendi. Mas considerando que é só uma questão de técnica administrativa, não tem por que votarmos ao contrário. Então, acho que é importante fazer essa análise enquanto comissão de legislação e eu voto favorável com a senhora, com certeza. Obrigada. Obrigada. Então, solicito às colegas vereadoras e aos colegas vereadores que possam estar aprovando
né, o desarquivamento, garantindo a tramitação para o debate do projeto. Continua em discussão, requerimento, iniciativa da vereadora professora Josete. Senhor presidente, Vai discutir, vereador? a Comissão de Legislação abre mão, fazendo remissivas ao voto do relator e a vereador, decisão, o por senhor não quer unanimidade. discutir, não? Não? Vai discutir. Perfeito. Então, eu já vou colocar em votação. Senhor presidente, só para informar, então, que a... Encerrada a discussão, também é referente ao projeto? Sim. Não. Então, eu vou colocar em votação, vereador. Ok. Para encaminhamento, acho que é melhor. Então, iniciativa professora Josete solicita a submissão do plenário, parecer da CLJR. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente, só para esclarecer, quem for favorável a que suba ao plenário, permanece como está. Vou fazer a leitura, então, da seguinte forma. Os vereadores que forem favoráveis à manutenção do parecer pelo arquivamento, permaneçam sentados, permaneçam como estão, pelo arquivamento. Eu solicito, então, a base que permaneça sentada, devido já ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por esse motivo, vamos votar pelo arquivamento. Então, os vereadores que forem favoráveis ao arquivamento, permaneçam sentados. Os contrários, se levantem. Votação simbólica. Um, dois, cinco, perfeito. O vereador Bruno Pessutti fará a contagem dos votos. Oito votos contrários, porém está mantido o arquivamento da proposição. Próximo requerimento da pauta, vereador Bruno Pessutti, por gentileza. Senhor presidente, parabéns pela contagem. Por gentileza, vereador. Iniciativa professora Josete. 69/7/2017. Solicito submissão ao plenário de parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão, autor do requerimento, vereador professor Josete, 10 minutos prorrogáveis. Senhor presidente e demais presentes. Também, da mesma forma, nós, ontem no plenário, pedimos aos colegas, vereadores e vereadoras, que pudessem estar assinando esse requerimento, que também trata do arquivamento de um projeto apresentado por mim. Esse projeto, eu acho que é importante as pessoas entenderem o que ele propõe. Ele regulamenta assistência técnica e jurídica de forma gratuita aos projetos e construções de habitação de interesse social, conforme dispõe a Lei Federal 1188 de 2008. Então, existe uma lei federal, acho que é importante todos lembrarem, que regulamenta a questão da habitação de interesse social. E nós apresentamos um projeto que regulamenta esse tipo de assistência no município de Curitiba.
Acredito ser importante nós entendermos, né, que um projeto como esse, ele tem um alcance justamente para aquelas pessoas que têm dificuldades, né, pela sua renda, de contratar muitas vezes um arquiteto, um engenheiro, ou para fazer uma reforma, ou para fazer uma construção, enfim, para a sua moradia. Uma vez que nós temos uma regulamentação federal e não temos uma regulamentação no município de Curitiba, nós apresentamos essa proposta. É importante lembrar que na legislatura passada eu já havia apresentado esse projeto. Esse projeto não foi arquivado, ele foi acatado pela Comissão de Legislação e também teve parecer pela tramitação de outras comissões, mas ele acabou não vindo para a pauta de votação. Então, vejam, no momento anterior, a avaliação é de que não havia vícios, que o projeto preenchia todas as condições e requisitos para a tramitação. Neste momento, houve um entendimento diferenciado por parte da Comissão de Legislação. Na gestão anterior, inclusive, nós buscamos a Coab, né, porque a ideia é que todo projeto que a gente apresenta nessa casa, ele tenha viabilidade depois, uma vez aprovado, transformado em lei, ele seja viável e possa ser aplicado. Então, nós apresentamos uma proposta inicial, debatemos com a equipe da Coab, participou o presidente, participaram também assessores técnicos que acompanham justamente os empreendimentos, né, e as ações na área da habitação de interesse social, e eles acharam interessante, dizendo que já existia, né, uma equipe na Coab, mas que era uma equipe reduzida e que eles achavam importante ampliar essa equipe e que a lei viria a dar um respaldo no sentido de que, independente do governo, né, que assumisse a gestão, nós teríamos uma legislação para respaldar esse tipo de assistência técnica. Então, o projeto ele estabelece alguns requisitos. Por exemplo, que é considerado família de baixa renda aquela com renda mensal de até 3 salários mínimos. Então, é importante destacar, né, que é uma renda baixa. Obviamente, quem tem uma renda de 3 salários mínimos dificilmente tem condições de pagar um engenheiro, um arquiteto, para que possa fazer todos os procedimentos legais para que a sua residência ou a sua reforma seja regularizada, cumpra todas as questões legais. Estabelece um programa de assistência técnica, né? E eu acredito que nós temos, além desta questão que existe um sistema nacional de habitação de interesse social, existe uma legislação federal que regula, e por isso é interessante nós termos uma legislação municipal para que nós possamos ter esse respaldo, né? Que nós também apontamos aqui a prioridade, né, na seguinte ordem. Então, tem prioridade para atendimento pelo Programa Municipal de Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social, as iniciativas voltadas a atender empreendimentos. Inciso 1, implantados sob regime de mutirão. Por que é importante isso? Porque, normalmente, para viabilizar um empreendimento, principalmente numa cidade como Curitiba, onde o preço das áreas é muito alto, né, o regime de mutirão acaba sendo uma alternativa para você diminuir gastos.
Então, essa seria uma prioridade no sentido de atendimento dessa assessoria técnica. Segundo, empreendimentos localizados em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Acho que os vereadores e vereadoras devem lembrar, né, que nós já aprovamos aqui, não nessa legislatura, né, mas em legislaturas anteriores, áreas, né, no município que são destinadas à habitação de interesse social. Então, se prioriza, né, nesse sentido também. E o inciso 3º, empreendimentos localizados em áreas de ocupação regularizadas ou que encontram-se em processo de regularização. Então, nós também sabemos que há uma dificuldade, muitas vezes, em áreas de ocupação. No momento da regularização, há dificuldades justamente porque os moradores não têm, muitas vezes, a condição, né, de contratar um arquiteto, engenheiro para fazer uma planta e poder legalizar. Então, vejam, é um projeto de caráter social, é um projeto destinado à população de baixa renda. Então, nesse sentido, né, eu acredito que nós podemos fazer com que esse projeto tramite e a gente possa realmente aprofundar essa discussão e garantir mecanismos de atendimento à população que, né, precisa, né, não é uma opção. As pessoas, elas estão excluídas, né, no sentido de não terem uma renda suficiente para poder regularizar a sua moradia. Então, quando o Estado garante uma equipe técnica para fazer esse tipo de assistência, ele está garantindo a inclusão dessas pessoas. Nós estamos falando de uma política pública na área de habitação de interesse social. Então, nesse sentido, eu gostaria, né, de solicitar aos meus colegas, vereadores e vereadoras, que pudessem votar pela tramitação do projeto. Então, mais uma vez, eu repito, essa é uma questão... Obrigada, na sequência, vereador. Essa é uma questão que trata de uma política pública de acesso a um determinado direito, que é o direito de moradia. Então, não adianta de nada eu ter a Constituição Federal dizendo que a moradia é um direito, eu ter uma legislação federal que regula a questão da habitação de interesse social e no município eu não garantir mecanismos para que isso seja efetivado na prática, né? Para que o cidadão e cidadã que não tem condições de pagar, né, por uma assessoria nessa área, ele tenha o atendimento, né, pelo poder público. Então, gostaria de contar com o apoio de todos e todas. Eu peço mais 5 minutos, senhor presidente, para que eu possa garantir a parte. 5 minutos, vereadora. Então, vereador Goura, pois não. Muito obrigado, vereadora Josete. Desculpa. Muito obrigado, vereadora Josete, por trazer esse tema tão importante aqui para a nossa Casa Legislativa. Nesses últimos 6 meses, eu tive algumas reuniões com grupos de arquitetos que tratam da questão de assistência técnica voluntária às populações de baixa renda. Eu acho que é um tema sensível a vereadores como o vereador Toninho da Farmácia, vereador Cacá, vereador Ezequias, também tem, creio, essa sensibilidade, porque já trabalharam e militam na área da regularização fundiária, vereador Zezinho também. Então, eu gostaria de reforçar o pedido da senhora de que a gente possa, sim, apreciar e dar a tramitação devida a este projeto. Então, reforço aqui a importância de que todos os vereadores se posicionem pelo que é correto, pelo que é adequado, pelo que é justo para a cidade, e não pelo jogo político apenas. Obrigada, vereador. Por isso, nesse momento, né, o que eu peço é que
os nobres colegas e as nobres colegas possam se colocar no sentido de permitir que nós possamos fazer essa discussão, né? Tem outras comissões pelas quais o projeto poderia passar ainda, que poderiam, inclusive, contribuir, né, para melhorar o projeto. Toda proposta, né, no sentido de aprimorar os projetos, ela é sempre bem-vinda, né? Então, eu acredito que, quando a gente garante mais espaços de discussão, nós podemos atender de forma mais adequada a população e realmente fazer com que as nossas leis elas sejam, para além, né, de intenções, elas sejam mecanismos efetivos de políticas públicas. Vereadora, Então, só para complementar uma questão, Pois não. eu tenho plena certeza, até pelo tópico levantado, que é um projeto que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem pleno interesse que ele tenha a devida tramitação. com Então, certeza. lembro isso e gostaria de pedir que os membros da Comissão de Urbanismo dessa casa também tenham essa sensibilidade. Vereador Mauro Bobato, vereador Bruno, o nosso presidente Hélio Virbinski e vereador Felipe Braga Cortes também. Obrigada, vereador, pela contribuição e pelo apoio. Então, vejam, nós tivemos, inclusive, a revisão do nosso plano diretor em 2015, e o plano diretor, ele justamente, né, trata, em um de seus capítulos, da questão da habitação de interesse social. Então, quando nós trazemos a discussão desse tema, também é importante levar em conta que nós tivemos uma atualização do nosso plano diretor, que se adequou à legislação nacional e que, portanto, se reporta a habitação de interesse social. Então, nesse sentido, eu peço o apoio, né, para que esse projeto possa tramitar. Obrigada. Continue a discussão, requerimento da vereadora professora Josete. Vou colocar em votação. Senhor presidente, como a Constituição, a Comissão de Constituição e Legislação fez pelo arquivamento, nós vamos votar para continuar o arquivamento, respeitando a decisão da Comissão de Legislação. Vereadores favoráveis à manutenção pelo vereadora, requerimento de votação nominal. Isso, requeiro Perfeito. votação Em nominal. votação, pedido da vereadora para o voto- requerimento, votação nominal. Eu gostaria Vereadores que a votação- favoráveis permaneçam como estão. A gente vai ter que fazer a contagem, só um minutinho. Só um minutinho, vereador Bruno Pessutti, por gentileza. Permaneçam em... Faça a contagem. É você. Tendo em vista que é um projeto bom para toda Curitiba e os munícipes, não 45 mil pessoas, com certeza todos vão votar a favorável. 18 vereadores votaram contra, com a expressão sim. E os demais? Senhores, eu vou repetir a votação só para que não tenhamos dúvidas, tá? Por gentileza. Vereadores favoráveis permaneçam como estão ao requerimento e contrários se levantem. Votação nominal. Só um minutinho, só um minutinho. Portanto, votação simbólica. É 18-9. Agora, em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis à manutenção pelo arquivamento do projeto permaneçam sentados pelo arquivamento. Nós vamos fazer a contagem novamente. Por gentileza, vereador Mauro Inácio, nova contagem.
9 votos contrários, portanto, mantém o arquivamento da iniciativa. Encerrada a votação. Próximo requerimento em pauta. Iniciativa professora Josete, 69/9/2017, solicita submissão ao plenário de parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadora, autora da matéria, 10 minutos prorrogáveis. Senhores, por gentileza, se contenham. Dez minutos prorrogáveis. Na missa e nas igrejas saudam os menos favorecidos. A gente vota como quer, Cacá. Senhores, por gentileza, só peço para que se contenham. Quem está com a palavra, a vereadora professora Josete. Por gentileza. Mais um projeto, né? Eu acho que é uma coincidência, deve ser coincidência, né? Meu terceiro projeto aprovado na Comissão de Legislação. Esse projeto, ele também se reporta a uma discussão que diz respeito a dar visibilidade às mulheres na sociedade. Chamo a atenção dos vereadores e vereadoras, se já pararam em algum momento para refletir nos nomes de praças e nomes de rua que nós temos na nossa cidade. Vou fazer por aproximação, mas não deve ser muito diferente disso. 90% das denominações são com nomes masculinos. Isso nos leva a uma reflexão. Será que as mulheres não ajudaram a construir a história do nosso país ou da nossa cidade? Porque, né, nas denominações de bens públicos, nós temos cerca de 10% apenas, né, de denominações com nomes de mulheres. Então, nós, mais uma vez, vamos nos reportar à convenção que eu já havia citado no debate do projeto que dizia respeito à inclusão, à linguagem inclusiva. E mais vou ler mais alguns trechos, né, dessa convenção, e que, como eu disse, a convenção ela foi promulgada através de um decreto de 2002, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, para não dizer que essa é uma discussão que apenas setores mais progressistas fazem, discussão de gênero, né, e de empoderamento das mulheres. Então, é uma convenção de 79, né? Eu acho que é importante dizer que, uma vez que as convenções são assinadas, e como nesse caso ainda, né, ela foi promulgada via decreto, ela tem poder de lei, né? No artigo 2º, nós temos a seguinte redação: os Estados partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas. Concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a consagrar, se ainda não tiveram feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada, o princípio da igualdade do homem e da mulher, e assegurar por lei outros meios apropriados à realização prática desse princípio. Vou ler mais 2 outros itens aqui que eu acho que são interessantes também. Adotar medidas adequadas, legislativas
e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher. Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher. Então, vejam, nós estamos falando de ações efetivas, de ações práticas, né? Nesse caso, o que é que nós estamos propondo a partir do projeto de lei que nós protocolamos junto a essa casa? Que nas denominações de bem público, metade das indicações sejam de mulheres. Também, um elemento que foi apontado pelo Dr. Volmir, que é o relator do projeto, que infelizmente não está aqui para debater, e às vezes o que eu sinto de falta nessa casa é da gente fazer, de fato, né, uma discussão com conteúdo, né? Então, eu gostaria que as pessoas que votaram favoravelmente a esse arquivamento pudessem subir aqui à tribuna e a gente debater francamente, né? Porque senão parece uma coisa meio maniqueísta. Então, só a autora dos projetos e dos requerimentos fala, ninguém mais levanta nenhuma argumentação e se vota contra. E eu acho que isso é muito ruim para o legislativo. Quando a gente não qualifica o nosso posicionamento, não qualifica a nossa intervenção, né, através de um debate com conteúdo. Eu tenho buscado, em diversos momentos, fazer a discussão sobre gênero nessa casa, a discussão sobre a violência contra a mulher. Você quer falar? Uma parte. Na sequência, vereador. Obrigada. Que ainda, infelizmente, o nosso país e a nossa cidade estão à frente, né, num ranking que, para nós, é totalmente, né, o oposto do que a gente gostaria, mas como um país, uma cidade onde nós temos um dos maiores índices de feminicídios, né? Então, quando a gente propõe um projeto singelo como esse, e que, na verdade, só está determinando que, a partir da aprovação dessa lei, metade das denominações de bens públicos, né, se reportem a nomes de mulheres, nós estamos trazendo à tona a discussão, né, e dando visibilidade à questão da desigualdade que existe entre homens e mulheres na nossa sociedade, né? E essa desigualdade, ela se expressa naquelas coisas que, às vezes, a gente não para pensar. E uma delas é a questão da denominação de bens públicos e logradouros no município de Curitiba. Então, para garantir a fala da doutora Maria Letícia. Uma parte também, vereadora. Obrigada, vereadora Josiete. Eu quero lhe dizer que esta causa, gênero, violência contra as mulheres, é uma causa minha também. E quero lhe dizer que apresentar um projeto singelo, como a senhora se refere, que reivindica o direito de nomes de mulheres terem também lá nos monumentos, na cidade de Curitiba, eu acho que isso é um fator representativo de toda essa tentativa que fazemos ao longo dos anos de trazer as mulheres para a luz da política também. É dar olhar para a mulher, oportunizar. Eu confesso que eu não tenho simpatia, eu acabei de falar sobre da PEC 134, do que vai tratar de cadeiras para as mulheres, eu não tenho simpatia, por exemplo, pelas cotas, nunca tive, porque as cotas acabaram representando uma coisa muito negativa para a mulher. Mas a cota revelou como as mulheres nesse país não têm representatividade. Então, eu votei a favor de trazer o seu projeto de novo para discussão aqui no plenário, e vou lhe dizer,
A gente poderia falar de outros tantos projetos que tratam em questão das mulheres e que são esquecidos nas gavetas. E quero lhe dizer também que esta é uma luta secular e, infelizmente, a gente vai passar por ela, vereadora Josete, e outras virão atrás e vão tentar como nós estamos tentando. Mas tem meu apoio, acho que a gente tem que insistir no tema e é assim que se mudam as coisas. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Senhor presidente, eu solicito mais 5 minutos para que eu possa garantir os apartes. Vereadora, a senhora tem 10. A senhora quer só 5? Só 5. Vereadora Noêmia, pois não? Muito obrigada, vereadora, professora Josete. Eu tenho uma leitura assim, sobre machismo aqui na casa. Até então, eu convivo com homens a minha vida inteira dentro da igreja, mas senti assim, foi aqui na Câmara, e isso me apavorou, a postura de algumas pessoas. E é puro machismo, que se você avaliar, se fosse um homem, não faria. Mas é por ser mulher. Então, a nossa luta, eu acho que é legítima, acho importantíssimo, é uma questão cultural no país, e nós, mulheres, já avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. E esse projeto, por singelo que seja, não precisaria se não houvesse machismo no nosso país, na nossa cidade. Por essa questão. Então, eu votei, acho que fui a única que votei favorável, ao contrário ao arquivamento. Luiz Felipe também. E o Luiz Felipe, nós dois. Que bom que tem um homem que pensa assim. Mas a minha preocupação, vereador, é as mulheres com o pensamento dos homens. Isso que me apavora. Porque quando se fala numa luta de mulheres, você quer as mulheres. Mas eu sei que tem toda uma análise jurídica, e aí a gente compreende. Mas é um projeto que deve, sim, vir na pauta, justamente para equilibrar. A análise que Vossa Excelência fez, um número exorbitante de nome de homens, como se as mulheres não morressem e não existissem. Mas eu acho que é viável, vou votar favorável, vereadora. Mas volto a afirmar, eu senti o machismo aqui nessa casa. Muito obrigada. Obrigada, vereadora, pelo apoio. Eu vou ler mais um item também desse decreto, que diz o seguinte: os estados partes, ou seja, os estados que assinaram a convenção, os países que assinaram a convenção, tomarão em todas as esferas, em particular nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. Então, este projeto corrobora com o que está nessa legislação, né, federal. E trago mais uma vez a observação. O único equívoco técnico foi apontar um projeto de lei ordinária e o parecer da Projúris, e que foi aqui mencionado pelo relator, era esse fato. Nós já tivemos projetos com muito maiores problemas de técnica legislativa e que foram devolvidos ao autor. Então, tinha um voto na comissão, quero agradecer aqui ao vereador Luiz Felipe, que fez um voto pela devolução à autora, né? E que foi acompanhado aqui pela vereadora Noêmia Rocha, agradecer também, para devolver e corrigir esse problema. O que me causa assim, uma certa estranheza é um posicionamento que é de mérito na Comissão de Legislação. Então, eu vou ler aqui o final do voto para demonstrar como o que está se colocando aqui é mais o mérito do que a questão de técnica e de legalidade e constitucionalidade. Não obstante as arguições já expostas, cabe considerar que políticas desta natureza podem ser prejudiciais à própria emancipação feminina, numa medida que pode ser entendida como paternalismo do Estado para com um determinado segmento da sociedade, assim como
discute-se as cotas raciais e outras de inclusão social. Então, aqui demonstra um posicionamento de mérito, e não é esse o papel da Comissão de Legislação. Até respeito o posicionamento contrário dos vereadores no momento da discussão do mérito em outras comissões ou aqui em plenário, terem essa posição. Eu posso discordar, mas respeito. Agora, não deveria ser um critério para arquivamento na Comissão de Legislação. Então, eu peço novamente, né, que meus colegas vereadores e vereadoras possam permitir a tramitação do projeto. Em discussão, continua em discussão o requerimento. Vereadora professora Josete. Vereadora Julieta Reis. 10 minutos prorrogáveis. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só vou justificar a minha posição para que não pareça que a gente está votando contra só por votando contra. Eu tenho uma posição muito clara com relação a essa questão, a questão da nomenclatura de logradouros públicos. Do ponto de vista didático, nós, vereadores, somos representantes do povo. Nós recebemos da comunidade as indicações. Então, do ponto de vista democrático, nós recebemos as indicações. Vereador Tito Zeglin acabou de nominar o nome da dona Hermínia Tucholsky. A dona Hermínia Tucholsky deve ser uma liderança importante na região e, por esse motivo, a comunidade solicitou ao vereador o nome do logradouro. Da mesma maneira, o vereador Felipe indicou Júlio Gomel, que é um médico muito conhecido na cidade, que realizou um trabalho social importantíssimo, que veio a falecer. Então, do ponto de vista democrático, é a comunidade que nos faz as indicações. Dificilmente eu indico uma pessoa porque acho legal, porque acho bacana. Normalmente, ou tem um trabalho relevante na comunidade, ou é indicação ou solicitação da própria comunidade, lideranças comunitárias, médicos, professores. Então, nós que temos a prerrogativa, como representantes do povo, de fazer essas indicações, nós não podemos perder essa prerrogativa. E não podemos fazer uma discriminação ao contrário. Eu não vou indicar o Júlio Gomel, porque a minha cota masculina acabou e eu tenho que indicar uma mulher. Nós temos que indicar pessoas que merecem, pessoas que têm trabalho relevante na sociedade. E não podemos perder essa liberdade, como vereadores representantes do povo. Não acredito que os vereadores dessa casa, vereadores, não estou falando vereadoras, façam discriminação com relação à nomenclatura de logradouro público para as mulheres. Eu não acredito. Posso fazer um levantamento. Quem sabe vocês tenham indicado os vereadores mais mulheres do que homens. Mas não vem ao caso, não podemos fazer discriminação. São pessoas, cidadãos curitibanos que trabalham na cidade, que desenvolvem um trabalho importante na comunidade e que merecem ter o nome no logradouro público. Então, esse negócio de dividir, tem que ser mulher, tem que ser homem, nós já temos os nossos limites para a nomenclatura de rua. Não podemos passar aqueles limites, tudo bem. Às vezes você quer nominar uma pessoa importante, mas não pode porque a sua cota já está no limite. Isso foi discutido na casa e foi aprovado, para que não houvesse indiscriminadamente pedidos de nomenclatura de logradouro. Vossa Excelência me concede uma parte? Sim, pois não, vereador, com a palavra. Nobre vereadora, eu estou fazendo um pedido de informação à Secretaria de Urbanismo, mas eu acho que Vossa Excelência, que é ligado, né, muito a esse setor, podia me informar como é o nome
tirando linha verde, do trecho do viaduto da BR-277, ali na linha verde, com a Omar Sabag, até o Atuba. Qual é o nome daquela via ali, a não ser linha verde? Mas qual o nome denominado ali? Para endereço do comércio. Com todo respeito, vereador, como eu estou discutindo outra coisa, você está discutindo o nome de rua. Eu acho que a Secretaria do Urbanismo que tem que responder, porque, sei lá, como é que chama daqui para frente, daqui para trás, nós temos que ver lá. Senhores vereadores, a minha posição é clara. Não gosto de discriminação, ao contrário. Não podemos perder a nossa prerrogativa de nominação e temos que atender à vontade sempre da comunidade. A voz do povo é a voz de Deus. Se o povo acha que a dona Hermínia Tucholsky merece o logradouro, o vereador fez a proposta. Se a comunidade acha que o senhor doutor Júlio Galmel merece o nome do logradouro, o vereador propõe. Não podemos fazer discriminação, ao contrário. Nós queremos igualdade. É a igualdade que a gente busca, não a separação. Portanto, vamos trabalhar pela comunidade para poder merecer, quem sabe, um dia, o nome do logradouro, independente de ser homem ou mulher. Cidadãos curitibanos, cidadãos paranaenses, cidadãos brasileiros. É a minha opinião. Alguém pediu a parte aí? Essa é a minha opinião. Muito obrigado. A minha voz está ruim. Continua a discussão. Para discutir, doutor Valmir. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro, quero destacar para os senhores, quanto à questão da discussão, não só hoje nesses 3 projetos que foram submetidos ao plenário, mas em outras discussões, eu não dou tratamento privilegiado a nenhum projeto aqui, enquanto presidente de comissão. Nos outros, quero lembrar aos senhores que eu também não vim fazer discussão, sempre argumentei que eu respeito o direito do vereador do recurso ao plenário, como respeito da autora hoje também, é o direito, é que submeta e faça as arguições. Hoje, quando eu comentei que não iria discutir, que faço remissivas ao voto do projeto, como fiz da outra vez, apenas ressaltar isso. Em relação ao projeto, o nosso entendimento, já havíamos conversado algumas vezes, nós temos o parecer instrutivo da nossa Procuradoria. Já foi bastante debatido isso, inclusive, na época do famoso projeto, os famosos projetos do nosso prefeito para cá, que não só isso, mas quem está na comissão sabe e analisa, a nossa Procuradoria são seres humanos que estão lá. E o direito tem amplo entendimento. Enquanto nós estávamos na faculdade, quem fez o curso de Direito, ele sabe, a gente brinca que no direito você tem uma lei, um entendimento, tem a corrente A. De repente, passado algum tempo, aparece a corrente B. E mais na frente aparece a corrente mista. Então você não tem uma certeza, não é uma ciência exata de 1 mais 1 igual 2. Né? Então nós temos várias interpretações. Em relação ao parecer não vinculativo da Procuradoria, nós já constatamos várias entendimentos diversos e irregularidades. Ok? Também sugiro aos vereadores, não só no caso autor aqui, como sempre eu tenho falado, inclusive com a minha assessoria, que procurem diligenciar, aprender um pouco mais, fazer curso, conversar com a Procuradoria da Casa, conversar fora, para ver, de repente tem erros, a via adequada, e nós temos que respeitar isso. Quanto ao mérito do projeto, que não é, quero lembrar os senhores também que nós exercemos um controle jurídico, técnico, de constitucionalidade, mas é técnico-político na comissão. É só estudar um pouco a doutrina que vocês vão entender isso. É bem aprofundado, mas entenda um pouco isso.
Em relação ao projeto, que não querendo entrar no mérito, mas é o que tenta se vincular em plenário e é o correto, não podemos fugir disso, sempre argumentei, inclusive falei algumas vezes com a vereadora Maria Letícia, jamais nós vamos apoiar qualquer tipo de discriminação. Ontem, a hora que estavam se debatendo aqui, trouxeram um assunto, a discussão, que é muito saudável, o tal do Escola Sem Partido. O professor Euler, ele já mencionou, não só dos professores, mas também de guarda municipal, de médico, que já existe uma lei, né? E se nós tivermos a nossa viga mestra, que é a Constituição Federal, ela já diz que não tem que ter discriminação, não pode discriminação. Qualquer discriminação é crime, tem que ser penalizado. O que falta é uma representação, fazer representação e cobrar. Agora, sempre estamos fazendo leis que estamos em redundância, né? Agora nós temos aqui em mãos o projeto de lei estabelecendo limites. Primeiro, a via não foi adequada, era complementar e não ordinária. Infelizmente, mas temos que colocar no papel, entende? Segundo, complementando o que a vereadora Julieta Reis falou, veja, cabe a cada vereador indicar quem é o nome, ou a personalidade, ou o personagem que ele quer indicar. Se no meu mandato eu quiser indicar 10, 20 ou 30, não fiz nenhum até agora, que eu entenda que mereça receber um nome de rua na nossa cidade para ser lembrado pela expressão que teve, eu posso indicar 30 mulheres. Não preciso indicar um homem. Agora, basta, se nós temos um discurso de defesa, que eu acho válido, acho correto, e temos que promover a igualdade, que indique mulheres, né? A lei ela já concede isso para nós. Então, nós estamos discutindo, não tem que ter no mínimo tanto. Para que tem que ter no mínimo 50%, se eu posso, inclusive, usar 100%? Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco, refletir sobre isso. Foram lidos alguns trechos aqui do voto, quero ler só 2 parágrafos, rapidamente, para os senhores, para melhor compreensão. Ademais, a propositura interfere na autonomia e vontade política de cada vereador. Cada membro da Câmara tem sua prerrogativa de ver-se independente e capaz de decidir os destinos de seu mandato, bem como das decisões que toma em prol dos cidadãos e da cidade. Ainda que haja pressões políticas, não deve ceder para que evidencie-se sua credibilidade e autonomia para legislar. Não resta a menor dúvida que as funções legislativas devem acompanhar as transformações sociais que permeiam a sociedade. Todavia, o legislativo é habitualmente mensurado pelo número de leis que promove, o que é um lapso de avaliação. Existem outras ações afirmativas e políticas públicas muito mais eficientes e pragmáticas do que certos tipos de conteúdos legislativos. Queremos dizer com isso que nós defendemos que existem sugestões, existem outros projetos e programas que podem incentivar, né, podem conscientizar contra a discriminação à mulher e nós apoiaremos com certeza. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento. Em discussão, vereadora Noêmia? Abre mão, perfeito. Então, vou colocar em votação o requerimento. Vereadores que forem favoráveis pela manutenção e pelo arquivamento do projeto, permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Só vou pedir um minutinho para fazer a contagem dos votos. Vereador Bruno Pessotti, por gentileza. Contagem. Vereadora Julieta, está em processo de votação. Votos contrários, portanto, está aprovado o arquivamento, mantido o arquivamento do projeto.